Chegou a hora da nossa live levíssima. Acabei de fixar aqui o tema que eu vou falar hoje, é sobre jejum intermitente versus emagrecimento. Se é uma estratégia válida, se não é, quais são os benefícios, possíveis malefícios, como fazer. E por que eu resolvi trazer o tema de jejum hoje? Porque é uma das perguntas que eu mais escuto em consultório quando eu recebo pacientes em busca de emagrecimento. E a grande pergunta sempre é: jejum tem sentido no emagrecimento? E se eu fizer jejum, eu vou emagrecer? E eu vou trazer aqui, eu vou percorrer um pouco mais. Já falo que fiquem à vontade para perguntar. Eu gosto muito de bater papo com vocês, é sempre muito bem-vindo. Então eu estruturei essa live, eu tenho até aqui uma colinha, tá? Para passar por cada um dos pontos que são importantes, que eu entendo que devem ser tratados aqui quando a gente pensa nesta estratégia nutricional e o emagrecimento. Porque sim, porque o jejum, ele entra, pensando no emagrecimento, ele entra como mais uma estratégia que pode ser aplicada no início de um programa de emagrecimento ou no percurso. Eu prefiro, sinceramente, aplicar durante o tratamento de emagrecimento, mais especialmente quando a gente fala naquela fase do platô, aquela fase em que o corpo já está bem adaptado às estratégias realizadas ao longo do tratamento, e eu gosto de aplicar um jejum intermitente. Primeira coisa que eu preciso comentar aqui com vocês é: o que é o jejum intermitente? Nada mais é que um período não alimentado do dia. Imagina que a gente faz algumas intervenções onde horas alimentadas e horas não alimentadas. Quantas horas? A gente tem diversos protocolos, mas eu vou começar falando aqui do jejum de 12 horas, que na realidade esse jejum é um jejum metabólico, tá? É um jejum que deve ser estimulado por todos nós, independente de estratégia de emagrecimento. Isso nada mais é que respeitar a nossa cronologia e respeitar que temos um ciclo circadiano e que a alimentação ela é envolvida nesse ciclo circadiano. Então, idealmente é que a gente tenha um intervalo de 12 horas alimentada e 12 horas não alimentado, que é o jejum noturno. Enquanto você dorme, você não tem necessidade tão aumentada de ingerir calorias, e o que você tem de estoque energético é suficiente para você manter uma boa glicemia e você manter o funcionamento do seu corpo enquanto dorme. Além desse jejum de 12 horas, a gente tem diversos outros protocolos, mas é muito comum a gente ver um jejum entre 14 e 18 horas, e eu vou me ater bastante aqui a este jejum, tá? Porque ele já traz benefícios para o nosso organismo, e não falando apenas no emagrecimento. Também a gente sabe que existe um jejum de 24 horas, eu acho que já é algo um pouco radical na maioria dos casos, especialmente quando se fala em emagrecimento, que é o tema da nossa live aqui. E existem pessoas que fazem de 48 horas, e até eu já vi situações onde se faz jejum até de 5 dias. E aí tem a questão, não falando do religioso, eu estou falando pensando no emagrecimento, e eu já trago aqui uma questão mais associada a um transtorno alimentar, que pode ser um tema de uma outra live, um outro momento, tá? Então a gente vai falar sobre o jejum, esse jejum entre 16 e 18 horas. Imagina ali que você faz a sua última refeição 8 horas da noite e a sua próxima refeição dia seguinte, almoço, tá? Quais os benefícios associados ao jejum desse período e o emagrecimento? A primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é que todo e qualquer emagrecimento, ele tem uma parte matemática por trás. E essa parte matemática requer déficit calórico. Ou seja, suponha que o seu corpo precisa, vou falar do meu corpo,
Suponha que o meu corpo precisa de 1.500 calorias para manter-se como está. Se eu quero emagrecer, eu preciso fazer uma dieta do que 1.500 calorias, tá? Isso é um pilar essencial no emagrecimento. É só isso? Não, tem muito mais. Mas aqui é o ponto de partida. E a mesma coisa o jejum. O fato de você ficar períodos não alimentado, e se você quebra o jejum, ou no período alimentado, você faz excedente calórico, você não vai emagrecer. Então, é uma estratégia eficiente de emagrecimento? É. Como eu já falei aqui, eu gosto muito quando ele entra tá? Porque o corpo já responde aos estímulos. Porém, precisamos do déficit calórico. Ah, Nutri, quanto de déficit você faz quando pensa num jejum? Eu penso ali em umas 500 calorias, tá? Por dia. E aí, 500 calorias por dia, todos os dias, não gosto também. O jejum, quando a gente fala em jejum intermitente, a palavra já diz, né? São períodos cíclicos, ou seja, períodos onde você tem uma alimentação mais rica em caloria e depois você faz a restrição. Não quer dizer que seja todos os dias. Então, eu gosto de um jejum, por exemplo. Aí é muito individual, tá? Entendendo que a individualidade conta e muito. Suponha que eu tenho uma paciente que precisa estar no platô, mas essa paciente faz treino de perna onde requer mais energia, segundas, quartas e sextas. Eu não gosto de aplicar o jejum nesses dias. Então, eu alterno, por exemplo, terças, quintas e sábados, um exemplo. Eu sempre tento alternar para que essa pessoa não tenha, não fique em jejum todos os dias. Por quanto tempo? Como eu falei para vocês, eu gosto de trabalhar muito naquela fase em que do tratamento onde se chega ao platô, porque é muito comum chegar. E esse platô, o objetivo é que eu tire essa paciente do platô de forma mais rápida possível. Então, eu costumo trabalhar com o jejum intermitente. E detalhe, essa é uma das estratégias para sair do platô, existem outras. No período de 21 dias. Então, suponha, como aqui eu já estou trazendo aí um spoiler de como é o meu acompanhamento nutricional. Jejum, 21 dias, fazendo a cada 2 dias. Dia, sei lá, par, jejum, dia ímpar, alimentação normal. Dia par, jejum, menos 500 calorias frente ao dia ímpar. Então, eu já estou fazendo um estímulo metabólico para que esse organismo saia do jejum. Então, como eu falei em benefício metabólico, já mostra um benefício adicional do jejum, além do emagrecimento. É o controle do seu metabolismo, é saúde metabólica. Quando eu falo em saúde metabólica, eu falo em controle lipídico, eu falo em controle glicídico, ou seja, de colesterol, glicose, melhor eficiência de insulina, ou seja, será que é interessante para uma pessoa diabética? Olha quanto campo eu estou trazendo aqui com o jejum. Saúde do fígado. Será que uma pessoa que tem esteatose hepática grau 1, grau 2, grau 3 não pode ser beneficiada com o jejum? Por quê? Porque os estudos já demonstram que jejum entre 14 e 18 horas, que é o que eu falei que eu vou falar aqui, né? Que eu vou me ater aqui, já traz benefícios para a saúde metabólica, tá? Além disso, outros benefícios, já que eu estou falando em benefícios aqui, obviamente tem do emagrecimento, desde que tenhamos o déficit calórico. Suponha, por exemplo, vamos lá, eu trouxe aqui o exemplo de segundas, quartas e sextas, alimentação ok, em déficit. Terças, quintas e sábados, aquela restrição um pouco mais extrema dado ao jejum. Mas suponha que essa minha paciente, segunda, quarta e sexta, come muito mais do que deveria.
Então, será que faz sentido esse déficit terça, quinta e sábado? Esse jejum? Pode não fazer sentido. Porque o balanço, pensa uma conta corrente. Segunda-feira, come demais, está devendo caloria. Terça-feira, poupa. Só que a compensação pode não ser suficiente, tá? Então, o déficit calórico é pilar essencial quando a gente pensa em emagrecimento. O jejum é bastante interessante também quando a gente fala do controle glicêmico. Isso porque melhora a eficiência da insulina, como eu já citei aqui. Então, eu costumo receber público que já com resistência insulínica, né, que é quando a hemoglobina glicada está acima de 5,7 e com a expressão da insulina, a insulina basal muito alta, o que já evidencia a possibilidade de ter a resistência insulínica, que é a pré-diabetes. E por conta disso, trazer essa estratégia pode ser bastante eficiente. Mas só traz benefícios, Nutri? O jejum intermitente traz algum malefício para a nossa saúde? Possível malefício? Pode sim. E aí, já vou entrar aqui também um pouco na esfera do que comer enquanto você está no período alimentado de jejum. Entenda que a restrição calórica, trazendo essa restrição mais severa nos dias de jejum, pode trazer perda de músculo. Perder músculo é perder autonomia. É perder outras funções do nosso corpo que dependem da proteína. Replicação celular. RNA, DNA. Não sei se vocês já ouviram, obviamente, se lembram, mas que pode comprometer a replicação celular. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a restrição de proteína. Isso quer dizer que, no período alimentado, a ingesta de proteína é bastante interessante. Um outro possível malefício que pode acontecer com o jejum intermitente é o possível estresse no seu organismo, dada a restrição, tá? Esse período sem se alimentar. Para algumas pessoas pode ser muito facilitado, pode não ser um problema. Para outras pode ser um problema. Eu confesso que para mim, eu como profissional da área de saúde, eu testo todas as estratégias que eu vou aplicar em você. Eu já fiz jejum e não funcionou muito bem. Eu tive, de fato, efeitos deletérios, sintomas que são óbvios, são esperados. A gente tem uma restrição bastante severa, dor de cabeça, irritabilidade, fraqueza, prostração. E é exatamente nesse quesito estresse que é importante a gente bater também e falar também. Por quê? À medida que você tem um ambiente, seu corpo está num ambiente mais estressado, mais agitado, a secreção de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. Na prática, isso quer dizer que seu corpo não está em homeostase, seu corpo não está bem, não está equilibrado. E o aumento desse hormônio, ele vai desregular os hormônios de fome e saciedade. Ele vai aumentar a sua fome e vai reduzir sua saciedade. Outro efeito colateral, vamos dizer assim, do aumento do cortisol, é que o cortisol, por essa desregulação hormonal, ele tende a guardar, acumular gordura e liberar massa magra, músculo, que foi o que eu acabei de falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como o organismo vai responder a esse jejum, tá? Tanto é que o jejum não é indicado para algumas pessoas que eu vou percorrer aqui, mas pessoas muito ansiosas, muito estressadas, onde já estão numa fase ou na vida, no momento da vida
mais difícil, ou seja, mais estressada, mais agitada, onde a expressão de cortisol deve ser um pouco aumentada, naturalmente aumentada pela situação, talvez o jejum não seja para esse momento. Aí vamos lá, gente. Como fazer o jejum, Nutri? O que eu tenho que fazer? Porque aí começam as dúvidas mais práticas, né? Assim, como funciona, como não funciona. E a primeira coisa, porque a gente vê muita informação, né? Jejum de 12 horas não é suficiente. Eu tenho que fazer jejum 24 horas. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é, começa devagar. Não começa querendo ser a nível avançado em jejum. Porque ninguém começa num nível avançado em nada. A gente tem que aprender a dar os primeiros passos. E os primeiros passos a gente só consegue dar com tentativa e erro. Isso acontece quando a gente está lá atrás, quando a gente é um bebezinho e começa de fato a andar. A gente anda, cai, levanta, vai de novo, cai. Então a gente tem que ter a experiência, ver os erros, ajustar os erros, o que não está legal, para que tenha mais eficiência no processo. E a mesma coisa aqui no jejum, tá? Então, a minha sugestão é, começa com o jejum de 12 horas, que é o jejum metabólico. Se você parar e pensar, suponha que você toma seu café da manhã 8 da manhã. Faz o seu jantar 8 da noite, se organiza para dormir mais cedo, para não ficar muito tempo, né, muito mais tempo acordada, até mesmo para o teu corpo ter os momentos de descanso, de regenerar tecidos, enfim, todos os aspectos inerentes do sono e do descanso reparador, e toma seu café da manhã 8 da manhã. Teoricamente, esse jejum é fácil. Eu espero que você durma ali em média 8 horas, você acorda, se organiza um pouco ali na rotina e já faz seu café da manhã. Você começou. E vai avançando o número de horas à medida que você se sentir segura. Porque se você não estiver segura para aumentar, para progredir, as chances de você não conseguir seguir esse ciclo positivo é muito grande, tá? Esse é um aspecto. Segundo aspecto importante, você não precisa fazer jejum todos os dias, como eu te falei. É jejum intermitente. Dias alternados é uma excelente opção e alternativa, já pensando em emagrecimento e demais benefícios, como a gente está falando, como eu já falei aqui. Terceiro ponto, faça jejum com acompanhamento de um profissional da área da saúde, tá? Não é para fazer de forma aleatória. Toda e qualquer revisão, vou falar de alimento. Todo e qualquer ajuste de alimentação, de rotina alimentar, você deve procurar um profissional nutricionista. E aí, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acham que vão fazer o jejum e tem que cortar tudo. E não. A gente não precisa cortar nutrientes. A gente não deve cortar nutrientes. Obviamente, eu estou falando de frente a uma pessoa que já tem uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva. Porque existem alguns alimentos que não são interessantes para a gente quebrar jejum e inserir nessa janela alimentar, e eu vou já falar deles, tá? Então, eu não gostaria que vocês restringissem, por exemplo, o carboidrato. Porque é um tema para uma outra live, né? Que as pessoas têm muito medo do carboidrato. Porque o carboidrato é um nutriente que traz energia para o seu corpo. Então, não devemos restringi-los. Isso quer dizer, Nutri, que eu posso comer qualquer carboidrato? Também não. Também não. Porque imagina, você vai quebrar jejum com bolo, cenoura com calda de chocolate, o carboidrato refinado, o açúcar. Lembra da eficiência da insulina que eu falei, de todo o controle de glicemia, todo o controle de colesterol? Acabou, morre isso. Então, já trazendo aqui para vocês,
com o que quebrar jejum, tá? Porque isso é importante. Eu quero que você quebre o jejum, que a sua primeira alimentação seja nutritiva de fato. E aí, o que você pensa quando eu falo em uma alimentação nutritiva, uma base alimentar eficiente? É você trazer proteínas, lembra das proteínas, até porque eu vou falar já já. Uma outra coisa. Os carboidratos integrais e as gorduras boas. Aqui, ó, é um combo para você quebrar o seu jejum de forma eficiente. E não à toa eu escolhi esses alimentos, eu trouxe esses grupos alimentares para vocês, porque esses alimentos, eles aumentam a sua saciedade. E eu sei que você vai ficar um período sem estar a janela não alimentada, onde é possível sentir fome, é natural sentir fome. Então, enquanto você estiver fazendo a sua alimentação, vamos trazer elementos que te deixem mais saciado, se sinta saciada por mais tempo. Isso é estratégia nutricional, tá? Então, quando eu penso, que alimentos, com que eu, imagina eu, Nutri, o que você faria para quebrar um jejum? Eu comeria um pão integral, porque eu gosto muito de pão. Eu tô falando no café da manhã, se eu fosse quebrar esse jejum no café da manhã. Eu gosto muito de um pãozinho. Eu colocaria ou um ovinho frito com um pouco de azeite. Olha a gordura boa. Sabe o borrifador de azeite? A gente não precisa fazer aquela volta de azeite, não. Borrifar o azeite ali para você preparar o seu ovo e ele não grudar na frigideira. Um pedaço de queijo. E uma porção de fruta. Nessa fruta, e aí a fruta eu gosto muito do mamão, eu colocaria aqui no meio o psyllium. Eu não sei se vocês conhecem o psyllium. Ele é uma fonte de fibras que vai promover saciedade, que vai ajudar no controle glicêmico, que vai ajudar no controle de colesterol. Eu colocaria ele. E que vai trazer saúde intestinal, assim, absurdamente. Seu intestino vai amar o psyllium. Mas poderia ser também uma aveia. Não tem problema nenhum. Eu quebrei esse jejum trazendo esses nutrientes que eu falei para vocês. Proteína, carboidratos integrais e gorduras boas. Tá bom? Com que não quebrar jejum? Já falei aqui, mas vou repetir. Gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que a gente não incentiva o consumo. Então, bacon, linguiça, embutidos, industrializados, ultraprocessados. Eu vou quebrar o jejum no almoço, eu vou comer um miojo. Eu tô morrendo de fome, eu vou comer um miojo. A quantidade de aditivo que tem em alimentos ultraprocessados e conservantes é muito alta. A quantidade de sal, gordura e até mesmo açúcar para manter esse alimento, para trazer paladar desse alimento, que tá lá na gôndola do supermercado e tem validade de 2 anos, ou seja, o que tem de aditivo aí? Ele assim, tem muitos aditivos e eles não são interessantes pensando em quebra de jejum. Outros embutidos, eu falei aqui dos embutidos. Presunto, peito de peru, que parece saudável, mas não, ele tem uma carga muito grande de aditivos. Linguiça, salsicha, bacon. Não é interessante a gente quebrar jejum. Agora pensa com esses alimentos. Pensa no abacate, pensa num mix de castanhas, pensa no mingau. Gente, olha aí que delícia, um mingau de aveia com canelinha por cima. E se esse mingau você ainda jogar ali um whey protein, olha que maravilha. Salivei aqui, não almocei ainda, salivei. A barriga até roncou aqui. Vamos lá, mais um tema que eu quero trazer aqui, uma consideração importante.
Todo mundo pode fazer jejum? Primeira coisa que eu digo é, para você iniciar jejum, como eu já comentei aqui, fala com um profissional da área da saúde, tá? Por quê? Todo mundo pode? Não, não pode. Já falei aqui das pessoas que estão mais estressadas, num momento mais difícil, que o jejum não é indicado. O jejum não é indicado para quem tem compulsão alimentar. Imagina se você tem uma questão clara de compulsão alimentar, onde o comer exagerado, o comer sem nenhum tipo de filtro é presente na sua vida, como eu vou deixar você numa janela longa não alimentada? Não tem sentido, tá? O jejum não é para atleta, por exemplo. Eu quero performar. É possível um atleta fazer jejum? É. Mas se esse atleta está num ciclo de treinamento, não é hora de iniciar o jejum. A gente pode fazer em um outro momento. E nem no momento de competição vale a pena esse atleta fazer jejum, tá? É possível sim, mas precisamos saber o momento. Gestante, não gosto. Não é o momento de fazer jejum. Criança, não é o momento de fazer jejum. E algumas pessoas com alguns distúrbios metabólicos, como hipotiroidismo. Será que é o momento de trabalhar ali com o jejum para essa pessoa? Ou será que não vale a pena a gente tratar, o médico tratar, equilibrar essas taxas hormonais e a partir daí iniciar o jejum? É muito mais eficiente, tá? Eu falei tratar, me desculpa, porque essa é uma condição específica de médico. E o meu aporte é com alimentação e suplementação. Vamos lá, gente. Agora eu quero falar uma coisa para finalizar, que eu tô finalizando aqui, que eu sei que é dúvida recorrente. O que quebra jejum e o que não quebra jejum? O que eu posso fazer e o que eu não posso? Porque, vamos lá, quem vai almoçar, só acorda e vai almoçar, eu acredito que tenha fome. E tenha vontade ali de botar, né, de comer alguma coisa. O que não quebra jejum, imagina o seguinte, é o que tem micronutriente. O que tem macronutriente, isso é um conceito meio que básico, tá? Mas o que tem macronutrientes vai alterar o metabolismo e quebra jejum. Quais são macronutrientes, Nutri? Carboidratos, gorduras e proteínas. Quebra jejum. E o que é micronutriente? Vitaminas e minerais. O que eu quero aportar para vocês, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Água, chás, desde que não adoçado com açúcar de forma alguma, porque açúcar é carboidrato, é macronutriente e altera o metabolismo. Mas o adoçante que não altera índice glicêmico, né, que não traz alteração metabólica, pode ser. Eu gosto dos naturais, uma stevia da vida. Super coffee, não quebra jejum. Lembra que eu tô falando de micronutrientes? E ele tem ali cafeína, tem tiamina, e ele não... Outras vitaminas, ele não quebra jejum. Se você tá fazendo jejum à noite, um Blue Calm da vida, que é um chazinho que vai melhorar, é um suplemento, tá? Mas ele tem magnésio, ele tem taurina. Eu queria falar de taurina no Super Coffee, tinha esquecido. Ele vai... Melatonina, que ele vai te ajudar no sono. Ele não quebra jejum. Creatina. As pessoas querem saber se creatina quebra jejum. Não quebra, porque ela é aminoácido. Ela não vai quebrar o jejum. E aí, vamos lá. E o que quebra? O whey quebra, Nutri. Sinto dizer que quebra. O whey é proteína, a proteína quebra. E o colágeno? Colágeno protein. Não é proteína? Então quebra. Então, quando você estiver fazendo jejum,
Você pode pensar em tomar um cafezinho para te dar mais energia, que você fica mais fadigada, desculpa. Pode tomar um super coffee, ou o super coffee é um amigo aí da vida, tá? Um similar da vida. Chás são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vai te dar água com limão. Boa. Alguns estudos mostram que o limão tem macronutrientes? Tem. Mas quando você utiliza a água com limão, como você não você não come o limão, você está usando ali um pouco de limão, ele não traz resposta de quebra glicêmica, tá? Então, ele não quebra o jejum. Você pode fazer o consumo. Eu só me preocupo quando a gente fala no limão, jejum, algum desconforto gástrico pela acidez da fruta, tá? Então, você toma esse cuidado. Se você não tiver nenhum desconforto, você pode beber sua aguinha com limão. Gente, esse é o meu tema de hoje, jejum. Se vocês tiverem dúvida, vocês falem comigo, me chamem no privado, me chama aqui nas mensagens, pode conversar comigo à vontade. Só para finalizar e reforçar, o jejum é eficiente no emagrecimento, desde que você faça déficit calórico. Mas existem outras estratégias também que são bastante bacanas, pensando em emagrecimento, que talvez não seja tão cruel com você que tem dificuldade de fazer jejum. Mas se você não tem... e tem uma outra coisa também, né? Como eu falei, eu uso jejum no platô. Mas se você já faz jejum todos os dias, não é nenhum desafio pro teu corpo. Então, quando eu uso essa estratégia para quebrar platô no emagrecimento, eu sempre preciso saber se você é uma pessoa que está acostumada com jejum. Se você falar para mim, não, o jejum para mim é tranquilo, eu vou para outra estratégia. E tem outras estratégias para usar. A gente tem muitas ferramentas para usar. Só que não adianta ser aquela que você já faz de forma usual, porque seu corpo está mais do que adaptado a isso. E o corpo gosta de desafio. Gente, um beijo para vocês. Obrigada por estar aqui. Finalizo minha live hoje, live levíssima, sempre rapidinho, na hora do almoço. Não sei se já almoçaram ou não. Tô aqui falando em comida, eu tô morrendo de fome. Eu vou lá almoçar. Quarta que vem eu tô aqui de novo. Um beijo, bom dia pra vocês. Tchau, tchau.